Olá, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu quero dividir com você uma reflexão que eu estava pensando agora por esses dias a respeito das crianças. Você tem filhos, netos, sobrinhos, crianças que estão aí sob seus cuidados? Como é importante nós cuidarmos dos nossos filhos, né? Aquelas crianças que estão sob os nossos cuidados, realmente cuidarmos. E para você, eu quero te perguntar o que é cuidar de uma criança. Às vezes a gente pensa que cuidar de uma criança se resume em alimentar, dar roupa, né? Escola, claro, isso é que bom quando tem crianças que nem tem isso, né? Não tem condições de os pais suprirem essas necessidades básicas. Mas aqui eu quero refletir com você, dividir a minha reflexão com você a respeito de algo um pouquinho mais profundo desse cuidado, que é a presença, né? A nossa presença na vida dos filhos. E primeiro eu quero pedir um voto de confiança e dizer assim: esse vídeo não é para você se sentir culpado ou julgado caso seu contexto de vida exija que você fique um pouco mais ausente, né? Cada um tem o seu contexto, a sua realidade, e a gente pode ir ajustando as coisas conforme o nosso contexto de vida. Mas eu quero dividir com você algumas questões, porque às vezes a gente não tem uma real necessidade, e eu falo até mesmo mais para o gênero feminino, para as mães. Nós não temos uma real necessidade de trabalhar fora ou de passar tanto tempo fora de casa, de terceirizar a educação dos nossos filhos. Às vezes, o que nos motiva a dar esse passo é mais por uma questão de ego, de vaidade, né? Muitas vezes, inconscientemente, a gente está aí tentando provar o nosso valor para as pessoas. E a gente corre atrás de uma carreira profissional. Às vezes a gente está até tentando inconscientemente competir com o nosso parceiro. Então, se a gente parar para se autoavaliar, existem inúmeras motivações às vezes de correr tanto pela carreira profissional. E aqui, antes que você saia desse vídeo, eu quero te pedir um voto de confiança, porque eu não estou falando sobre nós nos anularmos como mulher, como profissional, anular a nossa identidade, a nossa competência, a nossa capacidade. Mas o que eu quero te levar a uma reflexão é sobre as prioridades do momento de vida que você está vivendo. Quem sabe você tem um filho pequeno e nesse momento a prioridade tem que ser os nossos filhos, né? Quando a gente tem filhos pequenos. A gente tem que tentar ajustar a nossa vida dentro dessa prioridade, porque nós somos responsáveis aí por essas crianças, nós vamos ser cobrados por isso. Deus vai nos cobrar, porque os filhos são um presente do Senhor para a nossa vida. Nós temos muita responsabilidade, né? E como eu disse, essa responsabilidade ultrapassa a questão aí das necessidades básicas de alimentação, de vestimenta, de educação. São responsabilidades emocionais também, porque quem sabe você possa estar aí se virando em mil, né, tentando dar conta de tudo para ganhar mais, para sua família ter uma renda maior, pensando o seguinte: eu quero ter mais condição financeira para dar o melhor para o meu filho, eu quero dar aquele brinquedo top, eu quero dar as roupas de marca. E tranquilo, né? A gente, como pais, a gente se cobra muitas vezes de dar o melhor para os nossos filhos, mas quem sabe a sua criança não está se importando com isso. Quem sabe a sua criança está querendo mais tempo com você, mais tempo de convívio, mais olho no olho, né? Mais a presença, né? A sua presença na vida dela. Você acompanhar ali dia após dia, conviver, saber os dramas, porque não é porque uma criança tem 6, 7, 8, 9 anos de idade, enfim, né?
que é pequenininho, que essa criança não tenha conflitos internos, que muitas vezes a gente nem consegue acessar o coraçãozinho dessa criança porque a gente não tem tempo de convívio, a gente não tem presença, né? Não tá presente ali junto com aquela criança. E aqui eu quero te dizer o seguinte, eu sei que talvez algumas pessoas vão escutar esse vídeo e vão dizer, olha, Roberta, eu não concordo contigo, porque eu sempre trabalhei fora e eu fui uma mãe super presente. E olha, eu sei que isso acontece, né? Aqui não é uma regra, toda regra tem a sua exceção. Aqui é um convite à reflexão para você repensar a sua vida, pensar no seu contexto aí de vida, sua realidade e tentar estabelecer as prioridades. Aqui é uma fala colocando que quando a gente tem filhos, os nossos filhos são a nossa prioridade, né? Principalmente quando eles são pequenos, dependentes da gente, a gente precisa fazer de tudo para que eles sejam a prioridade. E como é importante a gente suprir emocionalmente essa criança. Então eu sei que tem pais, tem mães, né, que dão conta muito bem aí na carreira profissional e junto com a educação dos filhos e conseguem conciliar todas as coisas, mas é um desafio muito grande, porque o nosso tempo é limitado. A gente, é como se eu sempre gosto de usar essa figura de linguagem assim, de como se nós mães fôssemos assim até polvos, né, com tentáculos tentando abraçar e dar conta de muitas coisas. Porque para a mulher na sociedade, a gente acaba sendo mais exigida de dar conta de muitas áreas na nossa vida. Profissional, os filhos, a casa, o marido, cuidado pessoal, a questão intelectual, enfim, espiritualidade, enfim, ufa, né? A gente cansa só de listar essas infinitas demandas. Então, dentro de tudo isso, como eu disse, esse vídeo não é um vídeo para você se sentir culpado, para você se sentir julgado, pra gente achar assim, ó, é esse o caminho e deu, né? É um vídeo pra gente pensar sobre o assunto e você pensar sobre a sua vida, as suas motivações, por que você tá tentando ganhar tanto dinheiro fora de casa, trabalhando, por que você está tão ausente da sua criança? Ou se você precisa trabalhar, se realmente é uma necessidade na sua casa, a sua renda, para você tentar administrar, né? Vai ser um pouquinho mais desafiante, mas você administrar a sua vida e a sua rotina de alguma maneira que você também dê atenção para sua criança. Porque a verdade é que é muito cômodo para nós, né? Ainda mais hoje em dia com a tecnologia, com o celular, a gente deixar ali a criança no celular, com acesso livre e solto ali de tudo que tem no celular, ou deixar na frente da TV. E o que essa criança vai estar consumindo? Isso a gente precisa estar com um olhar muito atento. O que essa criança está sentindo, porque às vezes a gente está na mesma casa, a gente está no mesmo ambiente, mas a gente não tem participação, uma real participação na vida dos nossos filhos. E aqui você pode dizer assim, Roberta, tranquilo, né? Essa fala aí da mulher ficar em casa, cuidar dos filhos, se dedicar à família, mas tem muitas mulheres que fazem isso e não são ausentes na vida dos filhos também, não participam, não. E sim, como eu disse, né? Toda regra tem a sua exceção, aqui não é o certo e o errado, assim, tipo um caminho, cada um tem uma vida, Isso é uma reflexão para nós pensarmos, porque tanto a mulher que está dentro de casa, né, que está totalmente dedicada à família, ela pode cair nesse erro de estar sempre ali presa nas atividades da casa e não dar atenção para os filhos. Ou a mulher que trabalha pode conciliar muito bem essa situação, pode trabalhar fora, pode ter a sua vida profissional, ser uma boa profissional e também ser uma ótima mãe. Mas eu te convido a refletir sobre as suas prioridades, eu te convido a refletir sobre o que você pensa que é cuidar, né? Realmente cuidar de um filho e se atentar para as necessidades emocionais do seu filho, tentar
cativar essa criança para ter sempre um vínculo, continuar esse vínculo ali na adolescência, porque conforme vão crescendo, às vezes vão se distanciando mais dos pais e a gente precisa estabelecer esses vínculos para entrar no coraçãozinho desse filho, né? Entender, tentar compreender e ajudar nos dilemas, porque em todas as fases, desde que são pequenininhos, eles vão ter dilemas, às vezes lá na escola, com os colegas, com o professor, enfim, que no nosso olhar são coisas pequenas, mas para a criança é algo muito importante. A gente precisa participar disso, a gente precisa estar atento. O que os filhos estão consumindo aí na internet, nos jogos, com quem que estão entrando em contato, o que estão consumindo de filme, o que essa criança está absorvendo, né? Enfim, no entretenimento. Porque tudo influencia, tudo impacta. E ainda mais quando a gente quer educar, né, esses filhos no caminho do Senhor. A gente precisa estar atento e vigiar. E eu separei para nós aqui um Salmo 127:3, que diz o seguinte: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então, não é qualquer coisa, né? Uma herança. Então, os filhos são o nosso bem mais precioso, né? Se você tiver que abrir mão de alguma coisa pelo seu filho, abra mão. Se você tiver que abrir mão da sua vaidade, do seu ego, né? Em prol da educação, do convívio, do olho no olho do seu filho, abra mão. Por um período, não é para sempre, por um período. Negue-se a si mesmo por um período, por algo maior, né? Que é a educação do seu filho. Mas se você dá conta, se você também não tem outra opção, precisa estar fora, precisa deixar os filhos com os avós, digamos assim, né? Um exemplo. Peça sabedoria de Deus para que nos tempos que vocês estão juntos convivendo, você consiga ter discernimento para entrar no coração dessa criança, consiga ter estabelecer vínculos, né, para dar continuidade aí na adolescência, de um vínculo forte com o seu filho. Peça ao Senhor, seja de qualquer forma, qual contexto de vida que você esteja, peça ao Senhor a sabedoria. Como eu disse, não é um vídeo para gerar culpa, para acusar, ou para dizer assim, vai por esse caminho ou por outro, porque nós temos vidas diferentes, contextos de vida diferentes, cada um tem a sua realidade, mas precisamos, uma coisa temos em comum, nós que somos pais, né, precisamos priorizar essas crianças, precisamos priorizar a educação dos nossos filhos e não somente nas necessidades básicas, como eu disse, mas as necessidades emocionais, espirituais, que a gente possa vigiar, estar atentos a tudo que os nossos filhos consomem, tudo que os nossos filhos talvez estão sentindo e reprimindo de emoções, pedir a Deus. Se a gente não consegue se sentir capaz, competente aí para conversar com o filho, para tentar entender o que está acontecendo, o que está rolando ali na cabecinha daquela criança, peça ao Senhor para te orientar e te capacitar, tá bem? Tudo com oração se resolve. Deus vai nos dando caminho, vai nos dando discernimento, vai nos ajudando a resolver as situações. Então eu vou deixar na descrição do vídeo esse salmo para a gente se inspirar, para a gente ver, né, ter a convicção que os filhos são a herança do Senhor. São o nosso bem mais precioso que Deus depositou nas nossas mãos para a gente cuidar com todo o zelo e todo o amor. Abraço e até o próximo vídeo.